Olá a todos, todas e todes. Eu sou a Linda Leão, tenho 21 anos e esse é o projeto Fotógrafo Pandêmico Empreendendo em Tempos Árduos, que foi contemplado pelo edital da Secretaria de Cultura de São Vicente. Bom, antes de eu começar de fato a aula, a gente vai falar um pouco sobre a história da fotografia e os tipos de fotografia. Eu vou falar um pouco sobre o projeto, como ele foi concebido e como ele foi estruturado. Basicamente, o projeto ele foi concebido durante a pandemia, por entender que foi aí um período meio que caótico para todo mundo, e principalmente financeiramente. Dentro de todo esse processo aconteceram coisas positivas, que foram pessoas que se viram na necessidade de empreender em novos negócios. Então, teve muita gente que abriu loja de roupa, loja de acessório, loja de lingerie, começou a vender bolos, doces, enfim. E o curso é basicamente direcionado para todos esses novos empreendedores que se viram na necessidade de ter que empreender de alguma forma para que conseguissem se manter durante a pandemia. E explico. O projeto ele foi de encontro justamente por entender que hoje a fotografia, enfim, todo o material imagético que a gente produz, ele é extremamente necessário para exatamente tudo que a gente produz. Então, não necessariamente a gente precisa apenas produzir o nosso trabalho, mas de certa forma nós temos que mostrá-lo. Então, a importância da fotografia aliada aos negócios é intrínseca. E o projeto busca, de fato, alcançar essas pessoas que, por algum motivo, claro que é sempre muito importante você contratar um trabalho de um profissional, de um fotógrafo profissional, mas a gente sabe que nem sempre é possível por vários motivos. Então, tendo isso como base, o projeto ele busca aí desenvolver e trazer para vocês informações de fotografia, sobre como fotografar, o que vocês vão utilizar, como criar a própria linguagem fotográfica, e não só fotográfica, mas imagética do trabalho de vocês. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar nas nossas 4 aulas. De forma geral, é isso que o projeto apresenta, e agora a gente vai começar a primeira aula. Como eu falei, a gente vai falar aí sobre a história da fotografia e os tipos de fotografia que nasceram aí com essa evolução fotográfica. Bom, logo aqui de início, a gente tem o nome do projeto, que é o Fotógrafo Pandêmico Empreendendo em Tempos Árduos. Esse aqui de cima é o logo da minha empresa, que é onde eu posto os meus trabalhos de fotografia e audiovisual. E aqui o símbolo mostrando, elucidando aí a ligação com o edital que o projeto foi contemplado. Bom, eu resolvi começar explicando mais ou menos que essa história da fotografia, ela basicamente foi uma história evolutiva. Aconteceram evoluções técnicas da utilização da luz. Então, desde o começo de sempre, as pessoas viram a luz como uma possibilidade e uma ligação imensa com a imagem, seja na questão de representação, seja na questão de fixação, mas isso a gente vai entender mais para frente. Então, a história da fotografia foi construída por somativas de evoluções técnicas. E vale ressaltar que a maioria dos autores dessas evoluções, elas eram físicos ou químicos, devido aos processos de revelação e fixação da imagem serem químico-físicos. E coloquei aqui também que este ano fazem 175 anos que existe aí a fotografia nomenclaturada, a fotografia de fato. Bom, como eu falei, o início da fotografia, ela não necessariamente era ainda chamada e reconhecida por fotografia, e ela começou muito antes disso. Então, ela começou com o reconhecimento da luz como fonte de ligação com a imagem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o início dos dispositivos ópticos. Então, o que aconteceu? Logo lá no começo, onde as pessoas utilizavam muitas tendas e cabanas ainda, eles perceberam que quando tinha algum furinho na tenda ou algum furinho nessa cabana e a luz transpassava esse furinho, tinha aí uma representação de uma imagem, independente se fosse apenas uma sombra ou então se produzissem as imagens da sombra. Como a gente faz hoje, que a gente coloca a luz direcionada para a nossa mão e fica brincando na parede com a sombra, com essa representação. Então, esse foi o início, em tendas e cabanas, por esse buraquinho.
E aí eu já faço ligação também com a questão de mais para frente, a concepção da ideia da alegoria da caverna, de Platão. Não vou falar sobre o mito da caverna, mas eu vou me ater à concepção dessa caverna, como era a estruturação dessa caverna. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês terem ilustrado, né, como que funcionava. Então, a gente tem aqui o fogo, que é a representação da luz, né, irradiando em um objeto, que no caso seria a representação daquele buraquinho, daquele orifício por onde a luz passa. E aqui, a parede da caverna, no que reflete a imagem do início. Então, essa é basicamente a estrutura do início de tudo, do início da utilização da luz. Mais para frente, as pessoas começaram a experimentar mais essa questão da luz, começaram a experimentar mais os locais onde podiam se refletir, e eles começaram a ver que não só em tendas ou em cabanas, ou em cavernas, como diz Platão, mas eles começaram a criar lugares fechados pretos em que eles utilizavam para justamente assistir coisas de fora. Então, como eu coloquei aqui é uma caixa preta grande, né, um local escuro, enfim. Aqui tem o objeto e a luz que irradia dele atravessa o orifício que está aqui e, né, tem essa reflexão da imagem espelhada. Então, se a pessoa estava aqui em pé, ela aqui aparece de cabeça para baixo. Depois de um tempo depois de passar da cabana, da caverna, para esse lugar escuro, fechado, grande, que as pessoas basicamente adentravam, eles reduziram essa ideia e criaram, então, a câmera obscura, ou câmera escura, que foi no século já XIX. Então, aqui a gente tem a estrutura, né, como ele diminuída, mas como ficou, né, a gente tem uma caixa preta, onde tem aqui o buraquinho, que é o principal, a luz entrando e refletindo aqui no final, nessa placa aqui, né, no espelho, no caso, a imagem esperada. Então, até aqui, até esse ponto, a fotografia e o trabalho com a luz, ele era basicamente de observação. A gente não passou ainda para a fase da fixação. Era apenas uma parte de observação. Então, eles usavam justamente para observar, através daquele experimento, as coisas de fora, as imagens produzidas por esse processo. E aí, em 1826, nós tivemos a primeira fotografia de fato, né? A primeira imagem fixada, porque aí eles passaram de apenas a observação e começaram aí o experimento da fixação da imagem. Quem começou isso, quem foi o precursor, foi Joseph Neptune Keffer, que essa primeira imagem foi produzida em Gra. E o que ele fez? Naquela mesma caixinha que a gente viu no slide passado, que eu falei que no caso era o espelho, para que refletisse a imagem da forma correta, ele trocou esse espelho, resolveu colocar no fundo da câmera escura uma placa de estanho que era conhecido como betume da Judéia. Essa placa de estanho era justamente uma placa para que a luz, toda a informação luminosa que aquela placa recebesse, ficasse ali registrada. E essa foi o primeiro registro, né, fixado da imagem, que durou 8 horas de duração. Essa foto foi feita com 8 horas, muito tempo. A qualidade a gente consegue perceber que é baixa ainda, mas aí foi o início do trabalho de fixação da imagem da fotografia, que também não era ainda conhecido como fotografia. Essa câmera escura que a gente está falando aqui, né, antes nós chamávamos de câmera escura e hoje nós conhecemos por pinhole. Pinhole é basicamente esse mesmo instrumento, só que reproduzido nos dias de hoje. Muitas pessoas resolvem montar um pinhole e fazer o pinhole para saber como que era essa experiência de ter que fotografar naquelas condições, né? Hoje a gente tem a facilidade de ter um celular na mão, de clicar, fazer uma foto em 1 segundo e no outro segundo a foto aparecer disponível para a gente ver. Então, em contraponto disso, muitas pessoas buscam essa experiência de saber como era fotografar, como era produzir imagens com as circunstâncias daquela época. Em 1833, Joseph ele morreu e deixou todos os estudos dele com Louis-Jacques Mandé Daguerre. Em 1833, foi essa época, que ele deu um salto no início
dos estudos do Joseph. Aquela placa de estanho que a gente entendeu que eles chamavam de betume da Judéia, ela passa a ser uma prata polida e vapor de iodo, que cria uma película de iodeto de prata muito mais sensível à luz. Como eu falei lá no começo, as evoluções fotográficas no início eram feitas por físicos e químicos, porque eram processos, quando entrou a ideia de fixar a imagem, são processos exclusivamente químicos e físicos, porque eles sempre tinham que ali buscar qual era o melhor composto para poder fixar aquela imagem de forma mais fácil. E bom, a troca desse betume da Judéia, da placa de estanho, para essa prata polida e vapor de iodo, esse processo de troca, ele nomeou de daguerreotipia. Então, esse processo ficou conhecido como daguerreotipia. E então, essa troca dessa placa e esse novo instrumento, ele deu o nome de daguerreótipo. Então, a gente passou de uma imagem produzida de 8 horas para uma imagem produzida por 30 minutos. Um enorme salto aí. E aqui eu coloquei uma foto do daguerreótipo, de como ele foi, basicamente aquela caixa escura que a gente já viu com o orifício, agora deixou de ser grande e passou a ser menor. Então, as evoluções elas foram ocorrendo sempre para diminuição do tamanho e a melhoria da fixação da imagem. Bom, o Louis criou esse daguerreótipo e ele queria muito essa popularização da fotografia, e não só da fotografia, mas a popularização do daguerreótipo. Então, o governo francês apoiou ele nessa iniciativa. Então, o que ele queria, de fato, era basicamente que as pessoas pudessem ter esse mesmo contato de você ter ali uma caixinha que vai te produzir uma imagem e você conseguir registrar aí o que você quisesse. Porém, como nem tudo é bonito na vida, aconteceu sim essa popularização, porém, o instrumento ele era muito complicado de ser feito, a placa também tinha um processo químico que era muito complexo, então acabou que esse instrumento, né, esse daguerreótipo, ele era muito caro. Então ele foi aí destinado para as pessoas que tinham muito dinheiro, que no caso era a elite francesa. Então não houve de fato uma popularização, mas uma abertura da fotografia para elite, para uso de elite. E naquela época vale ressaltar também que as fotos, todos nós sabemos, né, inclusive nós temos também familiares que tinham fotos antigas, a fotografia nesse início era voltada mais para essa questão da fotografia de família. E acontece em consoante também com o processo que aconteceu no Brasil. A popularização da fotografia no Brasil também cresceu por conta do Dom Pedro, que queria aí, de fato, que se apaixonou pela fotografia e decidiu investir nisso, mas a intenção era de produzir as fotografias de família, porque eram fotografias históricas, enfim. Basicamente é isso, mas a gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente. Então, seguindo a nossa linha do tempo, a gente falou do Joseph, que foi começou tudo, precursor da fixação da imagem. A gente passou por Louis, que foi essa pessoa super bacana que deu aí evolução nos experimentos do Joseph. E aí, em 1840, a gente vai ter uma pessoa chamada Fox Talbot. Ele criou o calótipo. O calótipo ele era basicamente um protótipo do que a gente conhece hoje como o filme, o rolo de filme. Então, ele criou aí os negativos, ele criou um protótipo dos negativos, que não deu certo porque tiveram vários empecilhos e naquele momento não deu certo. Porém, em 1888, com George Eastman, ele pegou essa ideia do Fox Talbot e realmente criou os rolos de filme negativos. Em consonância com isso, ele criou a Kodak, ele é o dono da Kodak, que é uma das empresas mais famosas de fotografia. Então, aqui eu coloquei, para a gente ver um pouquinho, o slogan da câmera. Então, the Kodak Camera, you press the button, we do the rest. Ou seja, o logo deles era, você pressiona o botão e nós fazemos o resto. Então, era aqui, muito parecido com a câmera escura que a gente já tinha visto. E ele criou aí, depois, deu um salto e criou os rolos de filme, que aqui, no caso, aqui embaixo eu coloquei para vocês verem. O que aconteceu? O George Eastman basicamente reuniu todos esses processos e desenvolveu uma câmera que agora não mais necessitaria da placa, daquelas placas que a gente colocou
conversou no começo, do betume da Judéia, da prata e do iodo. Então, ele trocou isso tudo para um rolo de câmera que tinha 100 filmes. Então, você compra aquela câmera e você teria 100 filmes aí para você utilizar da forma como você quisesse. O que era muito bacana, mas ainda assim o preço era um preço maior. Claro que acabou tendo uma abertura maior para as pessoas que tinham menos renda, mas claro que não chegou da forma como deveria ter chego. A fotografia ela ainda foi, por um grande tempo, assim, ela foi uma arte elitizada. E aí, bom, voltando sobre a câmera, essa câmera tinha um rolo de 100 filmes. Só que, quando você terminasse de usar esses 100 filmes, você não tinha como apenas trocar o rolo, comprar um rolo novo. Não, você tinha que jogar a câmera fora e comprar uma câmera nova. O que também facilitou muito a questão do acesso. E também, não só isso, mas a ideia do calótipo, já dificultosa desde o começo com o Fox Talbot, quando o George Eastman pegou, ele conseguiu transformar isso para um rolo de filme, mas ainda foi muito difícil, porque tinham naquela época apenas 25 estúdios que realmente faziam essa revelação da forma correta. Então, o que acontecia era que, basicamente, quando você não tinha acesso a esse estúdio de revelação, as suas fotos ficavam apenas ali gravadas no filme e elas não se tornavam fotos impressas. Continuando a nossa linha do tempo, em 1908, os irmãos Auguste e Louis Lumière, eles que foram também os inventores do cinema, eles criaram o autocrome. O autocrome, ele basicamente foi o início da fotografia colorida. Então, só um minutinho. Foi o início da fotografia colorida. Esse autocrome, basicamente, eu vou explicar para vocês no próximo slide. É esse aqui. O autocrome, basicamente, ele era constituído de... Aí ele volta, né, para essa questão das placas, dos visores dentro da câmera, né, já tem uma evolução a mais. E aí era basicamente uma placa de vidro, que era essa placa que ia receber toda a informação, e 4 placas dentro junto com eles. Então, a placa do meio, era a placa colorida, que tinha aí as cores azul, vermelha e verde. E essas outras 3 placas aqui transparentes eram as placas que isolavam essa cor. Então, a placa de trás isolava o azul, a placa da frente isolava o verde e a outra placa isolava o vermelho. As 3 juntas formavam aí a placa colorida, que hoje a gente conhece como pixel. Como a gente já falou do George Eastman, que era uma pessoa bem à frente, assim, ele lançou aí, depois do pixel, do autocrome, que veio a concepção do pixel, ele criou aí a câmera digital. A primeira câmera digital foi lançada pela Kodak. E aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem como eram as fotos, né? Como eram as cores das fotos. E foi uma evolução muito bacana, mas como sempre, a gente sempre vai ter um obstáculo, que é o obstáculo do acesso à revelação, o obstáculo do acesso à produção desse tipo de evolução. Basicamente, acabou meio que sendo deixada de lado e foi crescer e tomar forma mais para frente. E a gente parou aqui em 1908. Voltando um pouquinho, em 1833, como eu falei, aqui no Brasil acontecia basicamente os mesmos processos de evolução fotográfica. E o Ercole Florence, que foi um inglês radicado no Brasil, ele foi a primeira pessoa a chamar fotografia, ou seja, ele foi quem nomenclaturou aí e deu início às fotos serem chamadas de fotografia e esse ato de fotografar ser chamado de fotografia. Bom, a fotografia, como eu falei no início, ela tinha aí, querendo ou não, essa função de imprimir imagens do mundo real. Então, ao passo que eu tinha a impressão das imagens, que no caso eram majoritariamente de família, porque eram recordações de família, eram fotos, por exemplo, fotos da família real. Por isso que tinha toda essa ligação com a família, porque precisavam se manter vivos ali as histórias e as vidas daquelas pessoas. Depois de um tempo dessa concepção da questão das imagens de família, a fotografia ela veio com a concepção de imprimir imagens do mundo real.
Ou seja, aí foi que nasceu o fotojornalismo. Ele foi a primeira vertente fotográfica que nasceu, porque as pessoas tinham a necessidade de trazer, de registrar aquele momento ou aquele fato que era basicamente o mundo real. Então não era nenhuma distorção, não era justamente o mundo real como ele era nu e cru, a fotografia nua e crua. Aí nasceu o fotojornalismo e ele surgiu na França depois da Segunda Guerra Mundial. E aí começa então a crescer aí a história fotográfica com fatos históricos fotografados. Aqui eu coloquei a foto do beijo da Times Square, que é muito famoso, que foi no final da Segunda Guerra Mundial, foi tirado pelo Alfred, o fotógrafo Alfred, em 1945, que mostra uma enfermeira e um soldado da Segunda Guerra Mundial. Essa outra foto que eu trouxe aqui é a foto do fotógrafo Kevin Carter, de 1993. O nome é A Menina e o Abutre e a Menina. Ele foi até que diversas vezes contrariado, enfim, ele até teve seu falecimento por conta de um grande impasse com essa foto, porque as pessoas questionavam demais porque ele tirou essa foto e não ajudou a menina. Não sabe se ele ajudou a menina depois ou não, mas enfim, o foco de tudo é registrar aquele momento, trazer aquele momento como forma de mostrar de fato o que estava acontecendo no mundo, né? E é uma foto do Sudão, que retrata aí a fome do Sudão. Então, a fotografia era estritamente ligada com essas críticas sociais, né? Essas críticas sociais de forma a fotografar algo, registrar e falar, olha, gente, está acontecendo isso aqui. Bom, como eu falo, voltando aqui, né, passando um pouco dessa parte, eu coloquei aqui uma foto de uma câmera analógica, que ainda existem câmeras analógicas, existem pessoas que fazem trabalhos lindíssimos, incríveis, com fotografia analógica ainda, e é essa câmera aqui da Pentax que eu coloquei. Por que analógica? Porque elas ainda utilizam um rolo de filme. Então, tem a questão de comprar o rolo do filme, usar o rolo do filme, fazer a revelação e ter as suas fotos. E tem a câmera digital, que é a mais difundida e a que todo mundo usa, basicamente, né? As pessoas que gostam mesmo de fotografia. A câmera digital, que tem as duas marcas mais importantes, que é a Canon e a Nikon. Claro que existem outras várias, mas essas são as duas mais famosas. E agora a gente entra num ponto também muito importante, que foi com o surgimento da fotografia, eles utilizavam eles não tinham, como eles não tinham esse aporte da fotografia, basicamente a linguagem artística que dominava era a pintura. Então, tudo que você quis, tipo, quero retratar a fulana de tal, que é rainha de não sei das quantas. Você fazia o quê? Mandava um pintor pintar a pessoa. Então, eram aquelas pinturas de pessoas importantes. Enfim, não necessariamente de fatos. Quando a fotografia entrou, ela começou a trabalhar com os fatos. Então, com as imagens que eram naquele momento e você não teria tempo para você parar, colocar a sua tela do lado e pintar durante muito tempo aquela imagem, porque ela era instantânea. Então, aí a fotografia entrou como uma linguagem artística reconhecida, como justamente esse aporte fotojornalístico, porque muitas coisas acontecem ali, você precisa ter aquela foto naquele momento. E aí ela começou aí, então, por ter pessoas interessadas, ter desenvolvido toda uma história, ela passou a ser reconhecida como uma linguagem artística, porque até então a fotografia ela não era reconhecida, né? As linguagens artísticas eram teatro, pintura, dança, música e escultura. A fotografia se integrou bem depois. Bom, terminando essa parte da história, a gente fez meio que um resumão aí sobre o que seria essa história, como foi, quais foram as evoluções. Então, eu decidi resumir bastante para não ficar uma coisa bem cansativa ou bem maçante, enfim. A gente só pegou os pontos mais importantes dessa evolução e sabe o passo a passo aí de como tudo aconteceu, até chegar hoje, que a gente tem aí a facilidade de um celular que tira uma foto instantânea e você consegue ver também a foto instantânea. E os processos de revelação também são muito mais práticos, porque você pede para imprimir você pede para revelar uma foto e ela dura aí 2 minutos para impressão.
Então, a gente saiu de uma foto de 8 horas para uma foto instantânea. Tiveram várias evoluções também dentro desse processo, mas de forma resumida foi assim que o processo se deu. E agora eu peguei alguns tipos de fotografia que a gente vai analisar aí, né? Partindo do fotojornalismo, que foi o tipo de fotografia principal, a gente tem vários tipos de fotografia e vários subtipos de fotografia também. Mas eu peguei alguns pontuais também, pra gente não ficar se estendendo. E claro que durante as outras 3 aulas a gente vai acabar explanando mais, vai acabar conversando mais para tipos de fotografia específico. E o nosso é a fotografia publicitária, que tá aí ao longo do slide. Então, coloquei primeiro aqui os tipos de fotografia, os eventos. Então, os eventos são qualquer tipo de evento. Por exemplo, eu já fiz evento de bingo, eu já fiz festa, eu já fiz festa temática, tipo, por exemplo, a festa dos bancários. Enfim, são qualquer tipo de evento que tenha necessidade de fotografia. Eu coloquei aqui os mais fáceis, né? Pra gente poder só ter uma noção. Então, eu coloquei aqui o casamento, né? Essa foto aqui do casamento, e essa aqui que é do pré-wedding, que é aquele ensaio que a gente faz antes do casamento. Coloquei também a fotografia social, e essa fotografia social, ela envolve muita coisa, assim, tipo, muita coisa. Coloquei aqui foto de casal, que também é bem famoso. Coloquei aqui fotos individuais, né, femininas, masculinas, enfim, de todos os gêneros. E tem também a fotografia infantil, a gente vai ter fotografia de moda, que pode se assemelhar a essa foto aqui, né, dessa moça. Enfim. Coloquei também a fotografia sensual, que também é uma das fotografias mais difundidas atualmente, mas tem que ser conversado um pouquinho também sobre isso. Então, coloquei 3 fotos aqui de fotografias sensuais que eu fiz. Todas essas fotos, elas são feitas por mim. Eu peguei as minhas próprias fotos para poder exemplificar para vocês. E aqui tem o tipo de fotografia que vai mais nos interessar durante essa oficina, né, projeto oficina, que é a publicitária, porque é aquela fotografia voltada para venda. Então, eu tenho um trabalho, eu fotografo esse trabalho para poder divulgar esse meu trabalho. E aqui eu coloquei os últimos 3 trabalhos de publicidade que eu fiz. Esse aqui é o primeiro, foi para uma loja de lingerie, da Giovana Reis, inclusive. Então, eu fiz esse ensaio para, né, com o foco de trazer uma linguagem para lingerie. Fiz também esse trabalho de óculos, foram fotografias de óculos, também é um outro tipo de fotografia publicitária, tem um outro foco também para Giovana Reis. E esse aqui é a fotografia de alimentos, né? Fotografia de alimento, que eu fiz para a lanchonete Caracu de Santos. Então, essas foram as 3 fotografias de publicidade que eu trouxe para vocês. Claro que dentro de várias coisas que vocês já me mostraram, que vocês já me mandaram, eu vou tentar falar um pouquinho de cada tipo de negócio e cada negócio específico que vocês têm, para eu poder aí abarcar como que a gente consegue construir a linguagem fotográfica específica para o que vocês precisam. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada por essa primeira aula. Vocês podem deixar nos comentários ou me contatarem ou pelo Facebook, que eu tô deixando aqui, ou pelo Instagram. E eu também vou disponibilizar o meu WhatsApp no e-mail para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar, enfim, tá tudo disponível aqui para vocês. Vocês podem me chamar, podem me contatar. E é isso, até a próxima aula. Beijos!